Olá, bom dia. Meu nome é Vitor Capelletti Gomes e eu vou apresentar hoje meu trabalho de português em grupo sobre a Olimpíada. O país que a gente escolheu foi a Bélgica, Antuérpia, 1920. Começamos com a história da Bélgica. O nome Bélgica provém da Gália Bélgica, dada pelos romanos à parte norte da Gália, que Júlio César conquistou algumas décadas antes da era cristã. Baseia-se no nome das tribos ferozes que tinham de submeter na área. História da Bélgica. O Teatro de La Monnaie, em Bruxelas, estava inteiramente lotado na noite de uma quarta-feira, em agosto de 1830. Estava em cartaz A Muda de Potiche, uma ópera muito popular na época. Quando o tenor entoou na área da Liberdade, o público primeiro invadiu o palco, depois saiu pelas ruas. Teve início a revolução deflagrada pela ópera. Após 4 dias que custaram 500 vidas em ambos os lados, os soldados holandeses retiraram-se vencidos de Bruxelas. Os revolucionários vitoriosos constituíram então um governo provisório e no dia 4 de outubro de 1830 proclamaram a sua independência da Bélgica. Agora, continuando na história da Bélgica, no dia 21 de julho de 1831, Leopoldo de Saxe-Coburgo-Gotha, um príncipe alemão e viúvo da princesa Charlotte, filha do rei da Inglaterra, George IV, tornou-se rei dos belgas. Agora a gente passa para informações geográficas. A Bélgica, seu território faz fronteira com a França ao sul, Luxemburgo a sudeste, Alemanha a leste e Países Baixos ao norte e nordeste, além de ser banhado pelo Mar do Norte a oeste. A Bélgica é um país da Europa Ocidental, de clima temperado e oceânico, e terreno pouco acidentado. O país possui área de 30,5 mil quilômetros quadrados. É um litoral estreito banhado pelo Mar do Norte. Sua população é de 11,59 milhões de habitantes, os quais dividem em 3 regiões: Flandres, capital Bruxelas e Valônia. Sua economia se concentra no setor de serviços. O sistema de transporte moderno do país coloca em posição de destaque na logística europeia. Agora, as informações geográficas. A população é de 11 milhões e 590 mil habitantes, ONU 2020. A densidade demográfica é de 382,7 habitantes por quilômetros quadrados, ONU 2020, e a religião da população é católica 50%, protestantes e outras religiões cristãs 2,5%, muçulmanos 5%, judeus 0,4%, budista 0,3%, ateu 9,2% e sem religião 32,6%. Obrigado, essa foi minha parte. Oi, eu sou a Laís e eu vou falar um pouquinho dos principais costumes da Bélgica e algumas curiosidades. A Bélgica é um país muito conhecido pelos seus castelos, cidades antigas e ruas paralelepípedas, mas lá você também pode encontrar muitos tesouros escondidos. A cultura da Bélgica é muito rica em museus, prédios históricos e arte, e também tem um diferencial que é a sua cerveja belga, que eu vou falar um pouquinho mais nas curiosidades. E você sabe onde fica a União Europeia? A União Europeia se localiza em Bruxelas, que também é a capital do país, cidade-chave para a região, e é lá que o Parlamento Europeu se reúne. As tradicionais batatas fritas foram uma invenção dos belgas. A batata frita foi inventada na Bélgica e é um prato de rua muito comum em qualquer cidade do país, e é possível encontrar um fritur. Restaurantes especializados em lanches fritos como hambúrguer e empanados em praticamente toda a esquina. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as curiosidades. Tomorrowland é um dos principais festivais de música eletrônica do mundo e ele se localiza na cidade de Boom,
na Bélgica. Agora eu vou falar das cervejas um pouquinho. A Bélgica é considerada um paraíso das cervejas, devido à sua enorme variedade de estilos e ingredientes. São mais de 1.500 tipos e dentre elas a famosa Stella Artois e outras bastante conhecidas. Cada variedade de cerveja belga é servida num copo apropriado, inclusive a Transita, que é um tipo de cerveja produzida em mosteiros, pelos monges. Os chocolatras também podem se deliciar na Bélgica, como uma das capitais mundiais do chocolate. São mais de 2.000 mestres chocolateiros no país, profissionais que desenvolvem a arte do chocolate, bombons, trufas e outras delícias. E lá tem algumas das marcas mundialmente famosas, que são a Leonidas, Godiva e entre outras. O luxo também é uma palavra forte no país, que é considerado o melhor lapidador de diamantes do mundo. Os diamantes lapidados em Antuérpia são considerados os melhores e os mais bonitos do mundo. E hoje, na Bélgica, tem 3 idiomas oficiais: o francês, o holandês e o alemão, falando em uma pequena comunidade germânica no leste do país. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ataíde e eu vou apresentar a minha parte do trabalho Olimpíadas. No caso, o meu é da Bélgica, de 1920, e eu vou apresentar a parte dos fatos importantes nos Jogos. Um deles foi que 29 nações enviaram um total de 2.626 atletas, 2.561 eram homens e mulheres só teve a participação de 65. As modalidades que teve foram atletismo, boxe, cabo de guerra, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, o atletismo, o hipismo, o hóquei sobre a grama, o hóquei no gelo, luta, natação, patinação artística, pentatlo moderno, polo, polo aquático, remo, rugby, saltos ornamentais, tênis, tiro e tiro com arco e vela. As expos duraram 5 meses e só terminaram em 12 de setembro. E para o Brasil, a primeira participação rendeu 3 medalhas no tiro. O oficial do Exército Guilherme Paraense ficou com ouro no tiro de pistola rápida. Já a Frane da Costa ficou com uma prata e por equipes o país ficou com bronze. E no caso, a colocação dos países em ranking, os Estados Unidos ficaram em primeiro, que terminaram com 41 ouros, 27 pratas, 27 bronzes, seguidos dos suecos com 19 ouros, 18 pratas, 24 bronzes, a Grã-Bretanha com 15 ouros, 15 pratas, 13 bronzes. Os países que não participaram com fato negativo são a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e a Turquia, que foram proibidos de participar nas Olimpíadas de 1920. Aqui tem um gráfico mostrando o ranking de participação dos países. No caso, o primeiro seria os Estados Unidos com 39%, o segundo seria a Suécia com 18%, o terceiro seria a Inglaterra com 14%, em seguida o quarto e a quinta seria a Finlândia e a Bélgica com 14% também, e em quinto lugar ficou o Brasil, apenas com 1%. Muito obrigado. Agora é a participação de outro integrante do grupo. Olá, sou Giovana Luiza e vou apresentar a minha parte. Curiosidades sobre os participantes dos Jogos. Paavo Nurmi. O maior destaque dos Jogos foi o finlandês Paavo Nurmi, que aos 23 anos, 1,72 metros de altura, de temperamento tímido e solitário, não fumava ou bebia. Foi influenciado para o atletismo pelo ídolo Hannes Coleman. Após perder os 5.000 metros para o francês Joseph Guillemot, foi à forra nos 10.000 metros, no qual no sprint final ganhou com 2 segundos de vantagem. Nos 10.000 metros, cross por equipes, com a desistência de Joseph, Paavo bateu no final da prova o sueco Backman por apenas 6 segundos e levou a equipe da Finlândia ao ouro.
Susanna Langley. Na juventude, Susanna sofria com asma crônica e por isso seu pai a colocou para praticar o tênis e logo ela demonstrou seu talento, que a levou a muitos títulos: 16 em Roland Garros, 15 em Wimbledon e a medalha de ouro em simples e em duplas mistas ao lado de Max Duckgus. Apelidada de Divine, foi a primeira grande estrela internacional do tênis feminino. John Brandon Kelly. O norte-americano John Brandon Kelly, pai da futura princesa de Mônaco, Grace Kelly, disputou as provas de remo e conseguiu um recorde: vencer 2 títulos olímpicos em apenas 30 minutos, façanha que nenhum outro atleta conseguiu alcançar até hoje na história dos Jogos. Solenidade de abertura e encerramento. No dia 14 de agosto, a cerimônia de abertura inaugurou algumas tradições que permanecem até hoje, com a estreia da bandeira olímpica, a revoada de pombas e o juramento dos atletas. Foi na Antuérpia que a bandeira olímpica foi hasteada pela primeira vez. Criada em 1913 por Pierre de Coubertin, ela se tornou um dos símbolos olímpicos e representa a união dos 5 continentes. Além disso, foi em 1920 que os atletas realizaram o primeiro juramento na abertura de uma Olimpíada, ato inspirado na Grécia Antiga. Para marcar o momento da celebração, pombas brancas foram soltas para simbolizar a paz, outro ato que virou tradição nos Jogos Olímpicos. No dia 12 de setembro, ao final das provas de hipismo, as Olimpíadas de Antuérpia foram encerradas sem cerimônia de encerramento. Meu nome é Kaique e eu vim falar algumas curiosidades. Por ser a primeira edição dos Jogos após uma guerra, alguns países não participaram por entrarem diretamente na guerra e pelo seu posicionamento diante a situação, sendo eles a Alemanha, a Austrália, a Bulgária e a Turquia. Em homenagem às mortes e às destruições causadas pela guerra, levantaram uma bandeira branca com 5 anéis no centro que representam os 5 continentes, simbolizando a paz e a união dos continentes, e também foi a primeira vez que um atleta fez o juramento olímpico. Um dos nossos medalhistas, Guilherme Paraense, teve sua arma roubada na viagem do Brasil para a Bélgica e acaba sendo ajudado por um adversário inglês, levando a medalha de ouro para o nosso país. Outra curiosidade é sobre a modalidade cabo de guerra, que teve a sua última aparição nesta edição, e foi como forma de esquecer todos aqueles conflitos, tendo os britânicos como os grandes vencedores.